Aí, ó, gravando então. Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Mandei um nome aí, perfeito. Ô, Daniel, é seu aniversário hoje? É isso que eu li ali? É seu aniversário? Ô, velho, que legal, que legal, que legal. Então, pera aí. Vai, não vai começar a tocar, não? Parabéns pra nessa data querida, muitas felicidades, Muitos muitos anos. anos de vida. Isso aí, Daniel. Meus parabéns, garoto. Tudo de bom, muita saúde, felicidade. Que Deus te abençoe sempre. Muito sucesso na sua vida. E eu, quando tem parabéns aqui em casa, quando tem os aniversários, enfim, principalmente do meu avô, eu coloco essa música aqui para ele, ó. Eu coloco essa no aniversário do meu avô. Só musicão. Parabéns Aí, ó. pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. 12 anos já, hein, Daniel? Aí sim, cara. Que massa, hein, velho? Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Show de bola. Isso aí. Vamos lá, então. Então, muita saúde, felicidade, cara. Que Deus te abençoe sempre. Muito sucesso na sua vida. E continue sendo esse moleque bacana que você é. Vamos lá, então. Na página 104, pessoal. Apostila 2, página 104. Apostila 2, página 104.
Só um instante, pessoal. Aí, já pegaram a apostila, página 104? Tudo ok aí? Só um instante, pessoal. Aí, vamos lá agora. Beleza, página 104, então. Estudando figuras geométricas espaciais. Não é novo para vocês esse conteúdo, né? Certo? Figuras geométricas espaciais, nós já vimos, né? Talvez não com a abordagem e classificação que nós vamos ver agora, mas não é novo para vocês. Vocês já viram isso em outro momento, mas vamos lá. Vamos ver e tirar tudo isso a limpo agora. Na paisagem das grandes cidades, é comum vermos edifícios e construções das mais variadas formas. Algumas delas nos fazem lembrar figuras geométricas espaciais. Observando as construções das imagens, podemos perceber que elas têm superfícies planas. Esses edifícios lembram figuras geométricas espaciais denominadas poliedros, certo? Edifício sede da Organização das Nações Unidas, da ONU, em Nova York. Ele tem que formato, pessoal? Olhando para a imagem ali, qual o formato dele? Vamos ver, retangular, 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 paralelepípedo, retangular, retangular. Tá. Pessoal, quando nós falamos em figuras geométricas espaciais, elas elas não vão ter duas dimensões. Quando eu falo em formato retangular, eu estou me referindo a retângulo, né? Ó, eu estou me referindo a um retângulo. E um retângulo é 2D, duas dimensões, lembra? Retângulo, 2D, duas dimensões. Agora, quando eu falo em figuras geométricas espaciais, os poliedros, aí eu não tenho mais duas dimensões. Então, naquele caso ali, ele tem um formato de um paralelepípedo. Perfeito? Perfeito. Continuando então. Catedral de Londrina, olha só que interessante. Colocaram alguma coisa da nossa região aqui, né? Que bom. Entrada do Museu do Louvre, em Paris, na França. Legal. Agora vamos lá. Veja nas imagens abaixo as figuras geométricas espaciais, ou seja, os poliedros, que essas construções lembram. Então, poliedros, gravem bem isso daí. Não vou escrever aqui no quadro, porque vocês já têm destacado na apostila, mas destaca de novo aí, tá? Poliedros são figuras geométricas espaciais cuja superfície é formada apenas por polígonos. Então, beleza. Se eu pegar esse paralelepípedo aqui, se eu pegar esse paralelepípedo e pensar na superfície dele, se eu pensar na superfície dele, qual polígono é a superfície desse poliedro?
Muito bem. Agora sim, se eu pegar esse polígono, a superfície dele, tá? A superfície dele é formada por polígonos. Ou seja, o poliedro ele vai ser formado pela junção de polígonos, tá? Se você quiser até colocar embaixo ali, poliedro é formado pela junção de polígonos. Então, agora sim, ó. Poliedros poliedros são formados pela junção de polígonos. Então, os poliedros são formados pela junção dos polígonos. Entenda que do que eu estou dizendo aqui é uma forma resumida de falar que a superfície desses poliedros são polígonos, ok? Então, se nós pegarmos o primeiro aqui, ó, se nós pegarmos o primeiro, quais polígonos nós encontramos nesse primeiro aqui? Pessoal, vamos? Isso. Nesse primeiro poliedro, os polígonos que nós encontramos nele é o retângulo e pode até ser que essa parte de cima seja um quadrado. Nós não sabemos ali, não tem as medidas, não dá para concluir de fato, tá? Mas pode ser que seja um quadrado. Então, pode ser que ali nós tenhamos 2 polígonos, né? No segundo, quais polígonos nós encontramos? Não. A pirâmide em si, ela é um poliedro. Eu quero saber os polígonos. Isso, os polígonos ali é triângulo e retângulo. Isso, muito bem. E na última, quais polígonos nós encontramos? Triângulo e a base dela, e o quadrado. Perfeito, perfeito. Isso mesmo. Então começou a ficar claro que o poliedro ele é formado a partir da junção de polígonos. Começou a ficar claro isso? Beleza. Já nas imagens a seguir, as construções têm pelo menos uma parte de sua superfície arredondada, ou seja, não plana. Elas lembram figuras geométricas espaciais denominadas não poliedros. Então vamos lá, nós temos ali o não sei o que lá na Suécia, nós temos uma torre lá na Alemanha e nós temos a Catedral de Maringá. Então percebam que ali nós temos partes arredondadas. E se nós pensarmos, ó, analisa comigo, é lógica agora, por lógica a situação, tá? Ó. Para ser um poliedro, eu preciso que ele seja formado por polígonos.
tá? Agora, vamos lembrar de polígono. Polígono pode ter parte arredondada? Não, polígono não pode ter parte arredondada. E se você tiver uma figura espacial com uma parte arredondada, ela vai ser um não poliedro. Ela é uma figura espacial, tá? Uma figura geométrica espacial, mas ela é um não poliedro. Você não vai classificá-la como poliedro. Por quê? Porque tem parte arredondada. Por exemplo, imaginem esta minha caneca, tá? Sem o cabo. Esqueçam o cabo aqui. Pense só na caneca, tá? Ó, essa parte dela é uma parte arredondada, certo? É a mesma ideia dessa torre aqui, ó, da Alemanha, tá? Ou seja, a ideia de um cilindro, não é? Agora, veja nas imagens abaixo as figuras geométricas espaciais, os não poliedros, que essas construções lembram. Então, nós temos aqui, tá, a esfera, o cilindro e... O que é isso mesmo? O último ali? Cone, perfeito. Um cone. Não poliedro são figuras geométricas espaciais cuja superfície tem pelo menos uma parte curva, ou seja, não plana, tá? Então, vai ser muito simples, tá? Classificarmos em poliedros e não poliedros. Então, poliedros. Vou puxar, deixa eu ver como que eu posso fazer aqui para não perder essa parte. São formados pela junção de polígonos. Não, vamos fazer assim então. Poliedros. 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 Superfícies planas, tá? Poliedros, superfícies planas. E aqui, não poliedros, ao menos uma superfície. Deixa eu ver como traz. Tá? Então, resumindo e colocando de uma maneira mais simples para vocês, os poliedros da superfície são planas, tá? Certo? E nos não poliedros, ao menos uma superfície curva, ou seja, dessa superfície, ao menos uma parte dela vai ser curva, ok? Ou seja, não plana. Agora vamos lá. Na página 106, a página 106 agora, eu vou pegar uma água, que eu já tô garganta seca, enquanto vocês vão realizando as atividades da página 106 aí. Rapidinho, vai lá. Não tem segredo ali não, é só para associar a figura com a representação do poliedro. Tá, então aguenta um pouquinho que eu vou pegar água e já volto. Quem não fez, vai fazendo.
Bora? Terminaram? Então vamos lá. Número 1. Associe cada objeto à figura geométrica plana que ele lembra, indicando com a letra correspondente. A letra A, ela corresponderia com qual daquelas ali de baixo? Qual da figura geométrica espacial? Primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta? Isso. Perfeito. A do meio. A terceira, exatamente. Show de bola. A letra B. A figura B, que é essa daqui, ó. Tá embaixo, tá? Não é o B aqui não, o B é aqui embaixo. Ela vai associar com qual? Com a última, com a número 5. Perfeito. A letra C. A letra C com a segunda. Ótimo. É um cilindro. A letra D. Isso, muito bem. A esfera. E a letra E, o cubo, né? Perfeito. Vai ser a primeira. Ok, show de bola. Viram que não tem segredo, então, né? Agora, número 2, mais simples ainda, né? Classifique cada uma das figuras geométricas espaciais em poliedro ou não poliedro. A letra A, poliedro. Muito bem. Letra A, poliedro. A letra B, é de baixo, tá? Letra B é de baixo. Não poliedro. Muito bem. A letra C, não poliedro também. Parece duas coisas de skate, né? Duas rampas de skate. E a letra D é um poliedro. Muito bem. Super tranquilo, né? Agora vamos lá. Na página 107. Já fizeram a 107 também? Beleza. Classifique em poliedro ou não poliedro a figura geométrica espacial correspondente a cada uma das planificações abaixo. A letra A, poliedro. Muito bem. Se juntarmos ali e fecharmos ela, vai virar uma caixa de sapato, né? Um paralelepípedo. A letra B, um não poliedro. Perfeito. Se fecharmos ele, ele vai virar um cilindro, né? E a letra C? Poliedro. Muito bem, muito bem. Aí tá pedindo para escrever com suas palavras ali, mas esse exercício a gente não faz. Se alguém fez, tranquilo, né? Número 7. O professor do 7º ano distribuiu alguns objetos na mesa. Depois pediu aos estudantes que os separassem em 5 grupos, de acordo com a figura geométrica espacial que cada um lembra. Qual objeto eles devem colocar no mesmo grupo? Da casquinha de sorvete. Se nós pensarmos em uma casquinha de sorvete, quais daqueles objetos, né, que a gente poderia assimilar com uma casquinha de sorvete? Muito bem. O chapéu de festa. Isso aí. E da antena de TV? Pessoal? Ó, esse exercício, eu lembro, eu me recordo dele ano passado, que também gerou a mesma discussão. Por quê? Quando ele fala da antena de TV, né, nós temos aquele desenho ali assim, né, ó. Algo mais ou menos assim é o desenho que nós temos ali relacionado à antena de TV, certo?
Quando ele fala isso, ele não está se referindo a isso daqui, ó. Porque realmente, de fato, ele está falando antena. Então, muitos pensam isso daqui. E daí associa ao cilindro, que é o que vocês mandaram aí. Por quê? Porque a antena ela vai ter esse formato aqui, né? Ó. E querendo ou não, dá um formato de cilindro. Mas daí também não tem nada a ver isso daqui, ó. Que isso aqui é só um detalhe. Mas quando ele se refere à antena, ele se refere a esse todo, tá? E aí, nesse caso, é uma pirâmide pequena que tem ali, isso mesmo. É aquela pirâmide azul, tá? O exercício se refere à pirâmide azul, ok? Então, arrumem aí. Beleza? Vamos lá. Desenhe dois objetos do seu dia a dia que lembram figuras geométricas espaciais. Aí fica a critério de cada um, você desenhando, né? Por exemplo, para ficar mais simples aí, desenhe uma caixa de sapato e uma bola. E daí você vai desenhar uma figura geométrica espacial que é um poliedro e uma que vai ser um não poliedro, ok? Beleza, vamos lá então. Página 108. Agora é o seguinte, nós já entendemos poliedro e não poliedro, a classificação. Um vai ter parte arredondada, parte não plana, e o outro somente partes planas. Ok? Agora nós vamos entrar mais a fundo sobre os poliedros. Nós vamos falar mais relacionado ao poliedro agora, tá? Deixa eu só ver aqui. Vamos lá, então. Poliedros, na página 108. Vimos que poliedros são figuras geométricas espaciais cuja superfície é formada apenas por polígonos. Agora veja os elementos dos poliedros. Página 108. Fala, Jair. Que não? Porque daí vocês não vão prestar atenção aqui. Vocês vão ficar olhando o que o outro está fazendo, como que está o outro, vai ficar falando com o outro. Até mesmo o microfone, tá? Eu já vim fazendo alguns testes nas outras turmas. Pode ser que aqui dê certo, não sei se vai dar não, mas a gente pode tentar, tá? Mas o problema do microfone também, se deixar aberto, é mais fácil para vocês falarem, para responder. Nossa, é fantástico. Mas a questão é a seguinte: tem gente que aonde que você tá com barulho externo, às vezes tem um irmão, uma irmã mais nova, uma criança na casa, e aí vai estar falando ali que a criança vai estar brincando, ela não tem culpa. Ela vai estar brincando. Aí vai ficar fazendo barulho externo, vai atrapalhar. Entendeu? Mas se você, por exemplo, você está no seu quarto, você sabe que não tem barulho externo nenhum, nada vai atrapalhar a aula, você pode abrir o seu microfone, mas se começar, fiz isso na outra série, tá?
Aí até tava legal, daí depois começou muito barulho, eu falei, ó, podem desligar os microfones, não vai dar certo não, tá? Aí às vezes você tá ali, eu tô explicando, você tá prestando atenção, mas às vezes você tá com um negócio, você tá assim, ó, tá batendo assim, ó, você acha que não incomoda, mas incomoda demais. E aí a outra pessoa não vai prestar atenção mais no que eu tô falando, vai prestar atenção no barulho. Então vocês podem abrir os microfones, mas se funcionar a gente mantém, senão já desliga daí, tá? Vamos fazer um mapinha mental aqui desse conteúdo que nós estamos trabalhando agora. Bem simplesinho, ó. Quer ver? Figuras geométricas espaciais. Figuras geométricas espaciais. É interessante vocês copiarem isso, tá? Dentro das figuras geométricas espaciais, tá? Nós podemos sair para poliedros e podemos sair para não podemos sair para poliedros e não poliedros. Então, pensa lá, figuras geométricas espaciais. Se eu classificar ele em não poliedros, ele é um não poliedro e acabou. Daqui eu não continuo mais. Agora, se eu classificar ele em poliedro, tá? Se eu classificar ele em poliedro, eu posso partir para prisma, ou eu posso partir para prisma ou pirâmide. Tá? Então vamos lá. Estou no conteúdo de figuras geométricas espaciais. Se eu classificar ela como não poliedro, acabou. Acabou. Mas se eu classificar ela como poliedro, eu tenho uma outra classificação ainda desse poliedro. Ele pode ser um prisma ou uma pirâmide. O que é um prisma, professor? Não sei. Você consegue definir o que é uma pirâmide? Se você olhar, você sabe me falar o que é uma pirâmide? Sabe, não sabe? Então, a dica que eu dou aqui, claro que eu vou explicar o que é cada um deles, mas a dica que eu já dou de cara para você é um carro, né, Jair? A dica que eu dou de cara para você. Entrou, figuras geométricas espaciais. Classificou como poliedro. Aí está pedindo a classificação. Esse poliedro é prisma ou pirâmide? Analisa. Ele é uma pirâmide? Ah, não é. Se não é uma pirâmide, ele vai ser o quê? Um prisma. Ah, analisa. É uma pirâmide? É uma pirâmide, é uma pirâmide. Acabou. Entenderam? Só analisar. É pirâmide? É, acabou. Ah, não é pirâmide? Então é prisma. Tá? Agora vamos escrever o que é. É lógica, vocês têm que ter essas jogadas rápidas aí. Agora vamos escrever o que é, né, de fato, o que a gente precisa para que seja. Prisma e pirâmide. Isso. Então, no prisma. Vocês conseguem ver? Vão copiando isso aí, que eu vou pegar outro canetão ali.
Vamos lá, vamos lá. Agora eu peguei comprei um canetão novo. Acho que esse aqui vai dar bom. Vamos ver. Copiaram? Minha mãe acabou de chegar. O almoço. Tá dando fome já. Ela mandou oi pra vocês. Aí, estão mandando oi também. Obrigada. Vamos lá então, ó. Ó, mandou um oi senhora aqui pra você, ó. Vamos lá então, vamos retomar aqui. Comecei o conteúdo de figuras geométricas espaciais. Beleza. Vou classificar essa figura geométrica espacial em não poliedros ou poliedros. Se eu classificar em não poliedros, acabou. Não poliedro vai ter aquela parte arredondada, né? Ele tem uma parte arredondada. Se eu classificar em poliedros, eu posso ainda classificar em prisma ou pirâmide. A fala inicial foi a seguinte: você consegue olhar e ver o que é uma pirâmide? Sim. Se é uma pirâmide, é uma pirâmide. Se você olhar para lá, não é pirâmide, então ele é o quê?
prisma. Agora, o que determina um do outro? O prisma tem o quê? Duas faces idênticas paralelas, que são chamadas bases, tá? E a pirâmide, uma única base. E as faces laterais são triangulares. Como assim, professor? Não entendi. Vamos fazer um desenho aqui, ó. Por exemplo, se nós tivermos se nós tivermos esta figura aqui, tá? Isso É uma figura geométrica espacial? Sim. Sim. Ela é um não poliedro ou um poliedro? Um poliedro. Um poliedro. Dentro do poliedro, ela vai ser uma pirâmide ou um prisma? Um prisma. Um prisma. Isso, perfeito, perfeito. Aí aqui é o seguinte, ele fala, duas faces idênticas paralelas. Pensa esse paralelepípedo aqui. Quais são as duas faces idênticas paralelas ali? Da frente e de trás. Da frente e de trás? É, da frente dele e de trás. Não. Quer ver? Vou pegar uma caixa aqui para representar isso para vocês. Vão pensando aí. Jair. Ó, é o mesmo, não é? Pensa. Não é o mesmo ali? As bases são essa de cima e essa de baixo. São paralelas e idênticas. Essas são as bases. Tá? Então, eles são paralelas e idênticas. Isso. As outras são chamadas faces laterais. Então, aqui, ó, aqui nós temos que isso, ó, e isso essas são as bases, tá? Essas são as bases, ou seja, as faces paralelas, que são idênticas, tá? Então, isso faz com que seja, de fato, um prisma. E se nós tivermos, por exemplo... Eu não vou lembrar desenhar agora, não, hein? Tá? E se nós tivermos esse desenho aqui, que desenho que é esse? Esse aqui, figura geométrica espacial, poliedro, pirâmide, certo? Por que que é uma pirâmide? Uma única base, aqui. Pode ser uma base em formato quadrangular, pode ser uma base de formato pentagonal. O formato não vai importar. O que importa é ela ter uma única base, tá? E as faces laterais são o quê? Triangulares. Então, eu tenho aqui, ó, uma única base, ó. Ó. Essa é a minha única base que eu tenho. E o restante são as faces que são triangulares. Certo? Tranquilo? Tranquilo. Beleza?
Então, com esse mapinha mental aqui, fica bem bacana, tá? De nós entendermos. Agora, vamos lá. Vamos dar nome aos bois aí. Tá? Se eu pegar aqui, ó, isso daqui, eu chamo do quê? Esse pontinho aqui que eu tô pegando. Vamos ver se vocês estão bons para lembrar aí. Vértice. Vértice. Muito bem. Pessoal, se mais alguém quiser abrir o microfone, fique à vontade, foi como eu disse. Desde que não tenha barulho externo atrapalhando, eu acho que é o do Jair que está aberto aí, tá tranquilo, não está atrapalhando, tá beleza. Tá? Então, esse daqui é o vértice. Tá? Então, vou puxar uma flechinha aqui. Esse é o vértice. Esse é o vértice. Beleza. Se eu pegar essa daqui, o que vai ser? Aresta, muito bem. Aresta, perfeito. E se eu pegar Face. aqui? É a Face. face. Mas, professor, você não falou que isso daqui é base? Tá, beleza. É a base desse prisma, mas ela é uma face, tá? Aqui, vamos pegar nesse. Esse ponto aqui, onde encontra todas essas outras, é chamado de? Vértice. 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 Isso daqui é a? Aresta. Aresta. E se eu pegar, por exemplo, tanto nessa parte aqui ou aqui, isso aqui eu posso chamar de? Face. 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 Beleza. Tranquilo, então, até aí, né? Sim. Concluindo ali o que a apostila traz para a gente, de acordo com certas características, alguns poliedros podem ser classificados em prisma ou pirâmide. A caixa de presente e o tijolo lembram um prisma, já o Palácio da Paz e Reconciliação lembra uma pirâmide. Ok. Prismas são poliedros que têm duas faces idênticas, paralelas entre si, chamadas bases, e as demais são faces laterais. Todas quadrangulares. Todas quadrangulares. Pirâmides são poliedros que têm uma única base e faces laterais triangulares. E ali nós temos o exemplo das duas. Veja outros exemplos de prisma e de pirâmide. Ali nós temos um prisma de base pentagonal. Esse desenho aqui, eu quero que vocês prestem atenção nele. A maneira que ele está ali, tá? Vamos pensar que aquele desenho é esse daqui, ó. Vamos pensar que aquele desenho é esse daqui. Ele não está dessa forma? Sim. Mas não quer dizer que essa parte aqui que estaria no chão, vamos pensar assim, não quer dizer que essa é a base, tá? Porque a base dele ali, no caso, é essa parte que você vê ali que tem 5 lados. Tá vendo? Você tem que pensar ele assim, ó, aquele ali. Por quê? Porque para ser a base, ela tem que ser duas faces idênticas paralelas. Essas são as bases. E se ele está assim, você não tem lados paralelos idênticos. Tá? Entenderam? Ok. E aí, outro exemplo ali é a pirâmide de base hexagonal. A pirâmide está caída também. Não quer dizer que aquilo que está no chão é a base. A base é uma única. E as outras são faces laterais triangulares. É bem isso, Isadora. É meio óbvio, né? Agora lá. Além disso, os prismas e as pirâmides podem ser retos ou oblíquos. Tá? Então, eu poderia continuar aqui, ó,
tá? Puxar mais uma flechinha para ele ser reto ou oblíquo. Na verdade, eu vou até fazer aqui, ó. Vou puxar aqui, ó. Ele pode ser reto ou oblíquo. A pirâmide também. Reta ou oblíqua. Só que aí eu não vou fazer desenho e nem vou colocar nada. Por quê? Dá uma olhada ali, ó. Prismas retos. E depois olha o prisma oblíquo. Qual que é a diferença? Para ficar... Não que essa seja a fala correta, mas uma fala que vocês vão entender. É aquele que é meio torto. O que for torto vai ser o quê? Oblíquo. E o que for reto é reto. Tá? Ô, professor, Diga. sabe aquela pirâmide ali de baixo, do lado direito, oblíquo? A segunda? Certo. Eu tô com vontade de ficar igual ela na cama, assim, deitadão. Ah, tá bom, então. Aí. Atenção. As faces laterais de um prisma reto são retângulos. Já as faces laterais de uma pirâmide reta são triângulos isósceles. O que é um triângulo isósceles mesmo? Um triângulo o quê? Triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? Nós temos, com relação aos lados do triângulo, nós temos 3 classificações. Então, preste atenção. Para lembrar, hein? 3 classificações com relação aos lados dos triângulos. Se eu tiver um triângulo com os 3 lados de mesma medida, tá? Os 3 lados de mesma medida, ele é um triângulo equilátero. Se eu tiver um triângulo com 2 lados de mesma medida, ele é um triângulo isósceles. E se eu tiver um triângulo com os 3 lados de medidas diferentes, ele é um triângulo escaleno. Nem lembrava mais disso. Aí, ó, para lembrar, tá? Equilátero, eu vou fazer assim, ó, esses risquinhos aqui, ó, eu estou indicando que os lados têm a mesma medida. Então, se eu fizer aqui, ó, só aqui eu tenho um risquinho em cada um, quer dizer que os 3 têm a mesma medida. Aqui eu tenho um risquinho aqui e um aqui só, quer dizer que esses 2 são iguais. E esse aqui que tem 2 risquinhos não tem a mesma medida. E aqui, ó, esse um risquinho, esse 2 e esse 3, quer dizer que tem os 3 lados diferentes. E aqui ele é o escaleno, beleza? Só um gancho aí, nessa parte de triângulo, que nós já vimos também, e vamos voltar a ver mais para frente. Vou ficar aqui para tirar a claridade. Dá para ver, né? Beleza. Existem poliedros que não são prismas nem pirâmides. E ali nós temos exemplos, então, na apostila, na página 109, de poliedros que vai parar em poliedros, que não é nem prisma nem pirâmide, ok?
Agora, de acordo com a quantidade de faces, os poliedros recebem nomes específicos, assim como os polígonos. Se você tem um polígono de 3 lados, qual é o nome? Para um polígono de 3 lados, qual é o nome? Acabamos de falar dele ali, um polígono de 3 lados, qual é o nome? Triângulo, muito bem. Um polígono de 4 lados. Prisma. Polígono. Quando é polígono, é 2D. Ah, tá. Disfarça. Felipe, eu tô falando em polígono. Cuidado. Bilha. João, tá errado. Tetraedro, não. Quadrado. Tá, aí eu vou falar o seguinte para vocês. O quadrado, ele é sim um polígono de 4 lados. Mas o paralelogramo também. Mas o paralelepípedo. Não, paralelepípedo, pessoal, não pode fazer mais essa confusão. Paralelepípedo é um desse daqui. E aí não é polígono, é poliedro. O retângulo também tem 4 lados, mas a classificação para esses polígonos de 4 lados é quadrilátero, tá? Aí depois, para um polígono de 5 lados, pentágono. Para um polígono de 6 lados, hexágono. Polígono de 7, heptágono. Qual que era o exemplo que eu usava? Eu falava dos mundiais da seleção brasileira. A seleção brasileira é pentacampeã, tem 5 títulos. Ela vai rumo ao hexacampeonato, do 6º título, e assim por diante. Aqui, para os poliedros. No caso, a mesma coisa, coloca edro no final. Aqui para os poliedros, tá? Ó, o Jair já pegou aí, ó, já pegou a visão. Aqui para os poliedros, o 4 é um tetraedro. O 5 é um pentaedro. Então, vocês estão vendo que, ó, peraí, professor. Pentágono, eu estou referindo a um polígono. Pentágono, um polígono de 5 lados. E um pentaedro? Pentaedro é um poliedro de 5 lados. De 6 lados, hexágono é um polígono de 6 lados. Hexaedro é um poliedro de 6 lados, tá? Não tem segredo, tá? Não tem segredo. Basta você não confundir polígono e poliedro, tá? Isso daqui, poliedro. Polígono vai ter 2 dimensões só, tá? Bora. E assim por diante, tá? E aí, no caso, a diferença é a seguinte. Peraí. A diferença ali é a seguinte. Para polígono, para classificar os polígonos, nós contamos a quantidade do quê dos polígonos? Lados. Lados. Perfeito. E para poliedro, nós vamos contar a quantidade do quê? Número de faces? Faces. Perfeito, Jair. A quantidade de faces. Perceba que poliedro, nós não falamos nem lado, nós não falamos. Nós já chamamos do quê? De Aresta. aresta. Não é nem lado que a gente fala. Tá? Então, página 110. Eu vou deixar o quadro dessa forma, tá? Do jeito que está aqui. Vou colocar aqui 110.
Talvez isso ajude vocês a responder aí. Podem começar. Vou pegar uma água ali. Vai lá, página 110. Todo mundo fazendo. Terminou a 110, pode fazer a 111. Quando vocês terminarem, fala aí que terminou, para mim saber, tá? Porque senão eu não sei o que está acontecendo. Espera aí que meu chat travou. Isso aí, vai lá, vai para 111, vai fazendo aí. Ô Jair, eu acho que é você que está com o microfone aberto. Agora, quando ficar nesse momento assim, que estiver resolvendo a apostila, aí você desliga o microfone, daí pelo menos não tem o barulho das páginas. Só estou esperando um pouquinho, Isadora, o pessoal terminar, daí eu já vou corrigir agora, tá? É como se nós fazendo atividade, aí vocês vão fazendo. A diferença é que na sala eu passo andando e olhando o que vocês estão fazendo, né? Eu saio andando pela sala e olhando. Aqui não tem como, aqui eu tenho que ficar olhando o chat, se tem alguma dúvida, ou se já terminaram, não terminaram, mas vamos fazendo aí. Vou fazer um teste de uma coisa. Lucas, tá por aí? Lucas Pérez? Eu tô. Tô. Tá, beleza. João Pedro, tá por aí? Tô. Tô aqui. Ana Júlia? Tô. Fábio? Pode fazer a 111 também e a 112.
Fábio, tá por aí? Bia, tá por aí? Tá, mas se o microfone dele não pegar, ele tá me Ô, ouvindo, ele vai digitar. É só ele digitar. Ah, não, tranquilo, tranquilo. É só digitar daí. Não precisam utilizar o microfone, gente. Tem um chat aqui. Quem que é Brenda, pessoal? É alguém que entrou com um link de outro aí? Eu não sei quem é Brenda. Ana Beatriz. Ana Beatriz, tá por aí? Eu lembro, ô, Fábio, que sua mãe falou. Mas daí é só utilizar o chat aí. Ana Beatriz, tá por aí? Tá bom. Murilo? Beleza. Gabi? Daniel? Felipe Wish? Roberta? Isadora? O Gui? Beleza. Vitão? Oi, tô aqui. Opa, beleza. João Vitor? Jordana? Eu vi, Daniel, eu já vi já. Eu vi aí o oi, oi. A Clara? Júlia Hidalgo? Quem que é que tá com o nome Lívia? acho que é a Camila. Ah, tá. Camila, tá por aí? Qualquer coisa manda no chat, manda só um oi no chat, não precisa abrir o microfone, não. Beleza, ótimo. O Jair tá aí, acabou de falar. O Matheus Colar, Bília. E aí, velho? E aí, velho? Beleza, mano? Silmara, quem tá com o nome Silmara? Eu, a Emanuele. Ah, Emanuele. Oi, Emanuele. Então tá por aí também. E o João Pedro tá por aí também, né? João Pedro tá aí? João Pedro? Professor, Ah, já passou ele. eu sei que ele tá como Valver, mas tô chamando de novo. João Pedro tá por aí? Tudo bem, Ana Beatriz, mas eu falei, não tem a necessidade do microfone, tem o chat. É só escrever aqui. Muitas horas que eu mandei, ó, que eu chamei, a pessoa escreveu o nome ali, ó, Bília, estou, o outro lá, estou aqui, presente. Não tem necessidade de abrir o microfone. Ah, vamos lá então, fazendo aí, página 110, 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13. 110, 111, 112, 113.
Ô, professor, Opa! professor, eu fui ligar, eu fui entrar no site, eu tava esperando pra poder abrir, aí bugou, eu fui tava ligando, eu tive que sair e entrar de novo. Tá. Tá bom? Só para mim me situar aqui, vocês estão aí página 111, 112 já? Só manda assim a página só para mim saber como é que vocês estão. 111, sim, beleza. Isso, perfeito. Eu não fico falando toda hora e perguntando, que senão atrapalha vocês fazerem. Mas vai lá, é nesse caminho aí mesmo, vão fazendo. Isso aí, show de bola. Tá massa. Copiaram esse mapinha mental aqui? Ótimo. Isso aí. Esse é o caminho. Pelo amor de Deus, não vai confundir aqui, ó, figuras geométricas espaciais, não poliedros e, ó, tá, tem um balãozinho separando aqui, tá? Não vão confundir isso. Eu escrevi aqui, então, que isso aqui é a classificação dos triângulos com relação aos seus lados, tá? Pode fazer o exercício da 113, Vitão. Só o exercício 9, tá? Não preciso fazer essa parte aqui, não. Ó. A parte amarela, não.
Da 113, só o 9. Faz só o 9. O pessoal que está fazendo aí, para aí rapidinho. Quem está fazendo agora, para rapidinho. Vamos corrigir pelo menos a página 110 aí já. Aí depois vocês retornam a fazer. Vamos lá. Presta atenção ali, ó. Página 110, todo mundo. Para de fazer aí rapidinho. Página 110, todo mundo. De acordo com a quantidade de faces, nomeie cada um dos poliedros a seguir. Na número 1, a letra A. Qual é o nome desse poliedro, de acordo com a quantidade de faces dele? Um tetraedro. 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 Muito bem. Tetraedro. Perfeito. Por quê? Tem quantas faces? Coloque o nome, né? De fato, vocês já escreveram o nome aí, que é o tetraedro. E coloque octaedro, João. Tetraedro, velho. Ah, não, estamos na A ainda, calma lá. Então, tetraedro e coloque um 4, né? Para daí você sempre lembrar, tetraedro, 4 faces. A letra B. Octaedro B. Octaedro, muito bem. 8. B. Se alguém não estiver acompanhando, vocês falam, que daí eu vou com mais calma. Mas o pessoal está mandando no chat aqui, vai ajudando também. A letra C. Heptaedro 7. Deixa eu ver, saiu hexaedro, saiu heptaedro, Jair falou heptaedro, alguém mais, alguém menos? A Gabi, heptaedro, alguém mais, alguém menos? Tá, então eu já vou falar para vocês o seguinte, todos vocês erraram agora, tá? Não é nem um hexaedro e nem um heptaedro. Ele é um octaedro. Prestem bastante atenção. Aí vocês que vão ter que olhar mesmo e contar aí, mas vocês vão ver que ele tem 8, tá? Às vezes vocês contaram heptaedro só as faces laterais, mas você tem que contar a face aqui também, ó. Esse daqui mesmo. Eu tenho 4 faces laterais, mas ele não é um tetraedro. Você tem que contar a de baixo também, tá? Então, nesse caso aqui, ele é um octaedro, porque você tem que contar a de baixo. Arrumaram aí, então, octaedro. Isso, então arrumaram agora. Beleza. A letra D. Hexaedro 6. Hexaedro 6. Muito bem. Qual desses poliedros não é prisma nem pirâmide? A B. A letra B. Ele não é nem prisma
e nem pirâmide. Vamos aproveitar, vou dar um gancho nesse exercício. Eu sei que os outros exercícios pedem isso, mas eu já quero dar um gancho nesse. A letra A, prisma ou pirâmide? Pode abrir os microfones, pessoal, vai ser mais rápido. Se quiserem abrir os microfones, vai ser mais rápido. Pirâmide. A letra A, prisma ou pirâmide? Pirâmide. Pirâmide. Reta ou oblíqua? Oblíqua. Oblíqua, perfeito. É até interessante se você conseguir ir fazendo essas anotações aí. Na letra B, ele é apenas um poliedro, não é nem prisma nem pirâmide. A letra C, prisma ou pirâmide? A pirâmide reta. Pirâmide, reta ou oblíqua? Reta. Reta. E a letra D, prisma ou pirâmide? Prisma. Prisma, reto ou oblíquo? Oblíqua. Oblíquo, perfeito. Número 2. Qual dos poliedros abaixo não é um heptaedro? A, B, C ou D? B. O. A, D. Eu vi como se fosse um. Qual dos poliedros abaixo não é um heptaedro? O Jair falou a D, o João falou a C, o pessoal está falando C, a Clara falou a D. Pessoal, a letra D, tá? Ele é um heptaedro, sim. Aquele triângulo em cima são 3 partes. Depois, continuando dessas 3 para a parte de baixo, você tem mais 3, que vão dar 6. E a última de baixo, ali, a base, tá? 7. Já na letra C, a base desse prisma é de quantos lados? 9. Tem certeza, Jair? 9? A base, eu tô falando. A base é de quantos lados agora? Ó, minha pergunta. A base é de quantos lados? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito. Se você tem 7 lados na base, você vai ter 7 faces laterais. Mais as 2 bases, você vai ter 9 faces. Perfeito. Tá? E os outros ali, A e B, são heptaedro também. Número 3. As planificações a seguir são de prismas e de pirâmides. Para cada uma delas, escreva o nome da figura geométrica espacial correspondente, bem como as respectivas quantidades de faces, vértices e arestas. Letra A. Pirâmide. Vai ser o quê? Uma pirâmide, 4 faces, 4 vértices. Ó, vamos fazer o seguinte, essa parte de face, vértice e aresta, essa parte de face, vértice e aresta, não precisa colocarem agora. Quem colocou, depois a gente volta nesse exercício. Página 111, Vitão. Tá? Vamos só classificar o que ela é ali. Depois dessa quantidade de face, vértice e aresta, a gente retoma. Letra A, então. Vai ser o quê? É um prisma ou uma pirâmide? Pirâmide. Pirâmide. De base o quê? Triangular. Base triangular, perfeito. A letra B. É Prisma ou pirâmide? um prisma. Prisma. De base o quê? Triangular. Triangular. A letra C. Prisma ou pirâmide? Pirâmide. Pirâmide. De base o quê? Quadrangular. Quadrangular. De base quadrada, beleza. A letra D. Prisma ou pirâmide? Prisma. Prisma. De base o quê? Hexaedrar. Hã?
Base hexaedral. Hexagonal. Isso, boa, Vitão. Hexagonal, perfeito. Perfeito. Volto a dizer, essa parte de face, vértice e aresta, nós vamos retornar depois. Porque vocês lembram disso daqui do ano passado? Ó, vou colocar aqui no cantinho. Vocês lembram disso daqui, ano passado? Não. Relação de Euler. É que, na verdade, vocês não viram comigo essa relação. Quando eu entrei para dar aula para vocês no 6º ano, vocês já tinham visto, tá? Vocês já tinham visto. Mas a relação de Euler é uma formulinha, é uma receitinha, igual uma receita de bolo, para nós determinarmos a quantidade de vértice, aresta e face dos poliedros, tá? Mas isso nós vamos ver na próxima aula e depois nós vamos retornar para esse exercício para definir aí, tá? Mas vocês viram sim isso ano passado, tá? Mas não foi comigo daí, no caso. Vamos lá, então. Na número 4, cada ficha traz o desenho da base e apresenta 2 informações a respeito de um prisma ou de uma pirâmide. Classifique essas figuras geométricas. Quantidade de arestas, 14. Aquilo ali vai ser um prisma ou uma pirâmide? O prisma. Na verdade, essa atividade, porque com aquela base ali você pode ter tanto um prisma ou uma pirâmide, tá? Você pode ter tanto um prisma ou uma pirâmide. Só que o que vai definir ali de fato se é prisma ou pirâmide? A quantidade de arestas, tá? Quantidade de arestas. Então, nesse caso, ela vai ser uma pirâmide. Por quê? Só ali nós temos quantas arestas? Ó, no desenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu já tenho 7 arestas. Então, eu posso ter só mais 7. Ou seja, são as outras 7 que vão subir e se encontrar em um único vértice, assim como essa situação aqui. Certo? Então, esse caso ali é uma pirâmide. Tá? A letra B. Quantidade de vértices, 8. Vai ser prisma ou pirâmide? Prisma. Prisma, perfeito. Prisma. Esse vai ser prisma. Ó, até porque, ô Vitão, se nós pensarmos uma pirâmide com aquela face ali, ó, seria essa daqui. Ó quantos vértices nós temos. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? A letra C, quantidade de faces, 4. Prisma ou pirâmide? Pirâmide. Pirâmide. Pirâmide que vai ser igual essa daqui, ó. Essa é a planificação dela, tá? E a letra D, prisma ou pirâmide? Quantidade de arestas, 18. Então vai ter bastante aresta ali, nesse caso vai ser um prisma. Beleza, pessoal? Tudo certo, então? Na próxima aula, a gente entra aí nessa relação de Euler. É bem tranquilo, tá? Podem ficar sussa. Beleza? Valeu. Boa semana. Tchau, tchau. Até mais. Professor, eu tenho um negócio para falar. Ah, tá. Pode falar. Não, mas não é para você, não é